Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Já alguma vez viste alguém seguir em frente tão depressa que parecia que estavam a exibir a tua dor? Como se o teu sofrimento fosse apenas mais uma oportunidade para uma foto, porque ele achava que tinha vencido, assim, de repente. Uma publicação chamativa no Instagram. Um diamante de 10 quilates na mão de uma mulher mais nova. O golpe final na mulher que ele deixou para trás. Sem aviso, sem vergonha, apenas uma imagem cuidadosamente encenada, feita para gritar: segui em frente e estou melhor sem ela. Mas eis o que ele não viu. Aquela mesma mulher que ele humilhou, ela não quebrou. Ela não implorou. Ela ficou em silêncio. Ela fez tudo. Acredita, isto não é só sobre vingança. É sobre poder, cura. E o que acontece quando uma mulher decide parar de sobreviver e começar a reescrever a luxúria? Então, deixa-me perguntar-te, o que farias tu? Ele nunca imaginou que, enquanto a sua publicação ainda colecionava gostos, a sua ex-mulher desferiria um contra-ataque tão devastador, tão perfeitamente executado, que destruiria o seu mundo. Isto não é apenas uma história de vingança. É sobre uma mulher a reclamar o seu poder, um bilionário silencioso com segredos próprios, e o dia em que uma única publicação nas redes sociais incendiou uma guerra que destruiria um império e construiria outro a partir das cinzas. A terça-feira começou como qualquer outra para Juliana Price. O aroma de café expresso acabado de fazer preenchia o seu apartamento minimalista em Capitol Hill, um contraste gritante com a prisão opulenta e espalhafatosa que outrora partilhara com Nathan Hale. A chuva batia nas janelas do chão ao teto. A cidade lá fora uma névoa de cinzento e luzes vermelhas de travão. Nos últimos 6 meses, desde que a tinta nos papéis do divórcio secou, Juliana tinha criado uma vida de intenção silenciosa. Tinha colocado a alma na sua pequena empresa de arquitetura, Form and Function, que finalmente ganhava notoriedade no competitivo mundo do design em DC. Estava a curar-se, ou assim dizia a si mesma. As feridas profundas e irregulares das traições de Nathan estavam lentamente a cicatrizar, tornando-se parte da sua história em vez do seu presente. O telemóvel vibrou no balcão frio de mármore, uma enxurrada de notificações de um grupo de mensagens com as suas amigas mais próximas. As mensagens eram uma mistura caótica de indignação e preocupação. Já viste? Aquele cabrão. Jules, não vejas. A sério. Mas, claro, ela teve de ver. O polegar, como se tivesse vontade própria, navegou até ao Instagram, para o perfil que ela muito silenciara, mas que nunca teve coragem de bloquear. E lá estava. A publicação era uma obra-prima de crueldade narcisista, cuidadosamente construída para causar a máxima dor. Era uma fotografia em close-up, com iluminação profissional, da mão de uma mulher. As unhas eram longas, de acrílico, pintadas num tom berrante de rosa, mas as unhas eram secundárias em relação à pedra que estava no quarto dedo. Um diamante de pelo menos 10 quilates, uma coisa monstruosa e ostensiva que gritava dinheiro novo e desespero. A mão pertencia a Belly Carter, a aspirante a vlogger de lifestyle de 25 anos que tinha sido a outra mulher durante grande parte dos últimos 2 anos do casamento de Juliana. A legenda foi a torção final da faca. Ela disse sim, o futuro é brilhante com a minha rainha. Um novo capítulo começa. Casal poderoso noivo a vencer. A respiração de Juliana falhou. A chávena de expresso escorregou-lhe dos dedos, estilhaçando-se no chão branco imaculado, o líquido escuro espalhando-se como sangue. Por um momento, não conseguiu sentir nada. Era como se o choque tivesse feito curto-circuito em todo o seu sistema nervoso. Depois, as emoções vieram como uma vaga. A náusea familiar e lancinante da traição, o ardor quente da humilhação, o aperto gélido de uma tristeza tão profunda que parecia poder fraturar-lhe as costelas. Não era só o noivado, era o espetáculo público. Nathan sabia exatamente o que estava a fazer. Estava a pintar uma narrativa para os milhares de conhecidos em comum, para a elite de DC, para o mundo. Ele era o vencedor, o que tinha seguido em frente, feito o upgrade para o modelo mais novo. Ela era a ex-mulher rejeitada e de coração partido. Ele estava a ganhar. A sua mente, traidora, passou em revista uma montagem da vida que tiveram juntos. Os primeiros dias em que Nathan,
Um carismático promotor imobiliário com um sorriso capaz de desarmar exércitos, a tinha deixado deslumbrada. Ele parecia um sonho, enchendo-a de afeto e promessas de um império partilhado. Mas, aos poucos, insidiosamente, o sonho azedou e tornou-se um pesadelo. Ele menosprezava sua paixão pelo design, chamando a sua empresa um projeto engraçadinho. Gasligava-a, fazia-a duvidar da sua própria sanidade sempre que ela confrontava suas chegadas tardias ou o perfume estranho que impregnava suas camisas. Isolou-a das amigas, corroeu a sua autoconfiança até que ela se sentiu como um fantasma na sua própria vida, um acessório bem vestido no braço dele. Lembrou-se da noite em que encontrou a primeira prova concreta, um talão de cartão de crédito para uma suíte no Beckford, um hotel onde tinham celebrado seu aniversário. Quando ela o confrontou, ele nem sequer se deu ao trabalho de negar. Limitou-se a olhar para ela com uma indiferença fria, mais arrepiante do que qualquer mentira. Não sejas tão dramática, Juliana, disse ele, ajustando a gravata ao espelho. É apenas o que pessoas como nós fazem. O divórcio foi brutal. A sua equipa jurídica pintou-a como emocionalmente instável, gananciosa e vingativa. Ele lutou por cada bem, arrastando o processo por mais de um ano. Uma tortura lenta e metódica. No fim, ela saiu com um acordo que era uma fração do que lhe era devido, apenas para se ver livre dele. Ela queria paz. Queria desaparecer e reconstruir. E agora, com uma única publicação no Instagram, ele tentava destruir essa paz. Estava a tentar arrastá-la de volta para sua órbita tóxica, para lembrar, e a todos, de que era ele quem detinha todo o poder. Juliana caiu no chão, alheia à cerâmica partida e ao café que arrefecia. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, quentes e furiosas. Mas enquanto se sentava ali, no meio dos destroços do seu luto, algo novo começou a despertar dentro dela. As brasas familiares da dor e da humilhação foram atiçadas por uma rajada súbita e inesperada de raiva. Uma raiva fria e clarificadora. Ele achava que tinha vencido. Achava que aquele era o movimento final no seu jogo distorcido de xadrez. Achava que ela era apenas um peão, alguém que podia sacrificar sem pensar duas vezes. Um riso seco e sem alegria escapou-lhe dos lábios. Ela levantou-se. O seu movimento tornou-se, de repente, deliberado, com propósito. Limpou as lágrimas com as costas da mão. O reinado de Nathan Hale sobre a sua vida, as suas emoções, a sua narrativa, tinha terminado. Ele acabará de declarar guerra. E Juliana Price, uma mulher que ele subestimou de forma tão grave, estava prestes a lançar um contra-ataque que abalaria o seu mundo dourado até as fundações. Ele tinha iniciado um novo capítulo. Agora, ela também o faria. A primeira chamada de Juliana foi para Camille Rivera, mais do que apenas a sua melhor amiga. Camille era sócia de um dos escritórios de advocacia mais imponentes de DC, uma mulher cuja mente era tão afiada quanto os fatos de estilista que usava. Encontrarão-se uma hora depois, num café discreto em Logan. Então, o que faço? Perguntou Juliana, inclinando-se para a frente. Ficar em silêncio? Deixá-lo controlar a narrativa? Não, disse Camille, inclinando-se também. Não vamos deixá-lo controlar coisa nenhuma. Vamos pegar na narrativa dele, destruí-la e criar uma nova. Uma tão poderosa, tão absolutamente inesperada, que aquele anúncio ridículo vai ser uma nota de rodapé esquecida. Ela fez uma pausa, um sorriso lento e astuto espalhando-se-lhe no rosto. O erro dele não foi publicar o anel. O erro dele foi pensar que era o único a jogar este jogo. Foi Camille quem disse pela primeira vez o nome que mudaria tudo. Grayson Locke. Juliana conhecia o nome. Claro que conhecia. Grayson Locke era um fantasma no mundo da tecnologia e inovação de Washington. Um espectro na máquina das finanças globais. Era um bilionário tecnológico, o arquiteto de uma plataforma revolucionária de encriptação de dados que o tornará um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30 anos. Mas também era extremamente reservado, quase um recluso. Havia poucas fotos dele, e as que existiam eram imagens granuladas tiradas por paparazzi de um homem alto de cabelo escuro, sempre em movimento, sempre a esconder o rosto. Era conhecido pelo seu intelecto impressionante, pelo seu faro implacável para os negócios e por uma tragédia pessoal de há anos. A morte súbita da mulher e do filho num acidente de viação supostamente afastara-o da vida pública.
O que Camille sabia, e o mundo não, era que Grayson Lucas tinha sido o patrono silencioso e anônimo que comprará quase um terço do trabalho apresentado nos eventos de design do ateliê de Juliana no último ano. As suas aquisições, sempre feitas através de um consultor discreto de procurement arquitetônico, foram o que manteve a Form and Function de pé durante os meses mais frágeis. Nunca pediu desconto, nunca fez exigências. Simplesmente comprava o que admirava. Juliana trocara alguns e-mails educados e profissionais com seu assessor, mas nunca conhecera o homem em pessoa. A ideia parecia assustadora. Ele vivia noutra estratosfera, noutra realidade. Por que é que ele me ajudaria? Perguntou Juliana, achando a ideia absurda. O que é que eu poderia oferecer-lhe? Tu não lhe estás a oferecer nada, respondeu Camille. Estás a conectar-te com ele. O mundo inteiro do Nathan é uma fachada de percepção pública e dinheiro barulhento. Grayson Locke é o oposto disso. Ele é poder verdadeiro. É riqueza silenciosa, dinheiro antigo, substância em vez de estilo. O Nathan exibe um diamante de 10 quilates. Um homem como Lucas provavelmente aprecia a elegância discreta de uma safira rara. A semente de uma ideia, ousada e selvagem, começou a enraizar-se na mente de Juliana. Não se tratava de vingança. Não inteiramente. Tratava-se de alinhamento. Tratava-se de encontrar um aliado cuja própria existência fosse um repúdio a tudo que o Nathan representava. Como é que eu sequer o alcançaria? O sorriso de Camille alargou-se. O consultor dele, um homem adorável chamado Elliot, é cliente do meu escritório. Já tomei a liberdade de lhe enviar uma mensagem a perguntar se o Sr. Lucas estaria disponível para uma consulta privada com a dona do ateliê que ele tanto admira, relativamente a uma possível nova comissão. Juliana sentiu um choque de energia nervosa. Estava a acontecer. Camille não estava apenas a sugerir um plano. Estava a executá-lo. A reunião ficou marcada para a noite seguinte. Não num restaurante, nem num escritório, mas no estúdio da Form and Function depois do expediente. O estúdio era o seu território, o seu santuário. Era o único lugar onde sentia que podia encontrar-se com um titã como Grayson Locke em algo que se assemelhasse à igualdade. Passou o dia inteiro num estado de preparação ansiosa, cuidando da iluminação, organizando flores frescas e trocando de roupa meia dúzia de vezes até se decidir por um vestido preto simples e elegante que transmitia confiança. Não desespero. Mas mesmo enquanto ajustava as luzes da galeria e reposicionava as flores pela terceira vez, algo a inquietava. Nessa noite, muito depois de o espaço estar pronto, sentou-se sozinha na borda do banco de betão polido no centro do estúdio, o telemóvel na mão, imóvel. Uma onda de dúvida atravessou-a silenciosamente. Aquilo não era sobre Grayson. Era sobre ela. Já tinha confiado antes. E olha onde isso a tinha levado. E se estivesse prestes a entrar noutra ilusão? E se, mais uma vez, fosse apenas um peão no jogo de outra pessoa? O pensamento apertou-lhe o peito como um punho frio. Tinha-se erguido das cinzas com esforço, e agora estava prestes a entrar de novo num território desconhecido. Às 20 horas em ponto, a porta da frente do estúdio soou suavemente. Não foi o motorista nem um assistente que entrou, mas o próprio homem. Grayson Locke era mais alto do que as fotos desfocadas sugeriam, com uma constituição esguia e atlética. Tinha olhos afiados e inteligentes que pareciam absorver tudo de uma vez, e uma intensidade tranquila, quase melancólica. O cabelo era escuro, com algumas madeixas grisalhas nas têmporas. O rosto era bonito, não de uma forma clássica perfeita, mas de um modo cativante e profundamente marcante. Usava uma camisola de cachemira cinzenta simples e calças escuras. Sem gravata, sem relógio, sem qualquer ostentação de riqueza. Parecia menos um bilionário e mais um professor de filosofia. Miss Price, disse ele, a voz um barítono baixo e agradável. Obrigado por ter aceitado encontrar-se comigo. Senhor Locke, respondeu Juliana, a voz mais firme do que esperava. O prazer é todo meu. Já há muito tempo que queria agradecer-lhe pessoalmente pelo seu apoio. O seu olhar é impecável. Ele acenou com a cabeça, o olhar a percorrer um grande modelo arquitetônico abstrato. Tens um dom para encontrar conceitos que dizem a verdade, disse ele. Caminharam pelo estúdio silencioso, as luzes da cidade cintilando através das janelas altas. Falaram sobre design,
sobre a ressonância emocional da estrutura e do espaço. Juliana deu por si a relaxar. O discurso cuidadosamente ensaiado que preparara foi se dissolvendo à medida que a conversa fluía com uma naturalidade inesperada. Ele era ponderado, um ouvinte brilhante, e possuía um humor seco e discreto. Havia nele uma melancolia palpável, um fantasma da tragédia do passado, mas suavizado por uma força profunda e constante. Juliana deu por si a contar-lhe não só sobre o seu trabalho, mas sobre a sua visão, a sua paixão por criar espaços inclusivos e transformadores. Ela falou com fervor que não sentia há anos, uma chama que Nathan tentou apagar com todas as suas forças. Finalmente, enquanto estavam diante de uma fotografia impressionante de uma árvore solitária e resiliente numa paisagem desolada, Juliana respirou fundo. Senhor Lucas, Grayson, disse ela em voz baixa. Ele ouviu com paciência, o olhar firme e constante. Quando terminou, um longo silêncio instalou-se entre os dois. E nesse silêncio, Juliana sentiu a inquietação da vulnerabilidade a aproximar-se. Aprenderá a viver por trás de camadas de elegância, de resiliência, de controlo. Mas agora, tudo isso fora despido diante de um homem que mal conhecia. E se ele não visse nela uma mulher digna de ajuda? E se, depois de tudo, ele simplesmente se fosse embora? Tinha arriscado mais do que o orgulho nessa confissão. Arriscara o frágil andaime de força que reconstruíra depois de Nathan. As palmas das mãos estavam frias, a respiração superficial. Aquilo não era uma encenação. Era sua verdade crua. E isso aterrorizava-a. O coração de Juliana martelava contra as costelas. Ou acabará de cometer o maior erro da sua vida, ou seu movimento mais brilhante. Grayson finalmente falou, a voz suave mas firme. O que Nathan Hale fez não é apenas um ato de crueldade. É um ato de fraqueza profunda. E merece uma resposta, não de igual volume, mas de qualidade superior. Olhou dela para a fotografia da árvore resiliente e depois de volta para ela. Acredito que posso ajudar nisso. O plano que Grayson propôs era mais ousado do que qualquer coisa que Juliana poderia ter concebido. Um golpe estratégico magistral, uma manobra de engenharia social tão audaciosa que a deixou sem fôlego. Não se limitava a emprestar o nome. Oferecia-se para criar uma nova realidade. Vou anunciar o noivado, declarou Grayson. O tom tão calmo como se estivesse a discutir a aquisição de ações. Uma declaração pública pensada para estabelecer um novo status quo. A única resposta eficaz é uma declaração pública tua, que o eclipse completamente. Estavam no pequeno escritório nos fundos do estúdio, um espaço apertado e desorganizado que era o verdadeiro santuário de Juliana. Grayson sentava-se à sua frente, não com a imponência de um bilionário, mas com a intensidade focada de um mestre de xadrez, a planear os seus próximos 10 movimentos. Queres que eu finja estar noiva? Perguntou Juliana, as palavras soando estranhas e absurdas na sua boca. Proponho uma aliança estratégica temporária, esclareceu ele. A escolha das palavras era deliberada e isenta de qualquer sentimento romântico. Um noivado fictício comigo. Juliana fitou-o, tentando processar a ousadia pura daquela sugestão. Contigo? Por que farias isso? És uma das pessoas mais reservadas do mundo. Isso colocar-te-ia diretamente sob os holofotes. Passaste uma década a evitar precisamente isso. Ele acenou com a cabeça. Precisamente, disse ele. Nathan lançou um desafio em praça pública. Se a sua ex-mulher desconhecida e de coração partido de repente ficar noiva de um homem notoriamente inacessível, isso cria uma mudança narrativa de proporções sísmicas. Reenquadra toda a história. Ele deixa de ser o que partiu, para ser o que foi deixado para trás. A sua suposta vitória torna-se uma tentativa patética de salvar a face. Ele viu a hesitação nos olhos dela, o conflito que guerreava no seu interior. Juliana, disse ele, a voz suavizando-se ligeiramente. Compreendo a tua relutância. Isto não se trata de descer ao nível dele. Trata-se de mudar completamente o tabuleiro do jogo. O anúncio dele foi barulhento, espalhafatoso, desesperado. O nosso será o oposto. Silencioso, elegante, inatacável. Será uma aula magna em poder silencioso. Pensa nisto não como uma mentira, mas como uma peça de arte performativa encenada no palco público. A lógica era irrepreensível,
quase bela na sua eficiência implacável. Mas era o homem que a apresentava que começava a convencê-la. Em poucas horas de convivência, Grayson Lukács mostrará-lhe mais respeito genuíno e companheirismo intelectual do que Nathan em 15 anos. Não a via como objeto ou acessório, mas como igual. E por baixo do seu exterior reservado, ela pressentia uma experiência partilhada de traição. A dele, revelou, viera de um ex-sócio que tentará roubar-lhe a empresa. Uma ferida que claramente moldara sua obsessão com privacidade e lealdade. O que implicaria essa aliança? Perguntou ela, a voz quase num sussurro. Um único anúncio, algumas aparições públicas cuidadosamente geridas, uma frente unida durante um período limitado até que a narrativa seja redefinida e Nathan Hale se torne irrelevante. Depois dissolvemos o acordo com a mesma discrição com que o começamos, explicou ele. Sem emoções desordenadas. Uma parceria limpa e estratégica. Fez uma pausa, o olhar encontrando dela. Mas só funciona se fores uma participante disposta. Tem de ser a tua decisão. Juliana pensou na cara convencida de Nathan, no anel espalhafatoso de Bel. Pensou nos anos que passou a sentir-se diminuída. A sua voz silenciada, o seu valor diminuído. Aquilo já não era apenas vingança. Era recuperação, da sua história, da sua dignidade, do seu nome. E talvez, só talvez, aquele noivado fingido com o enigmático bilionário fosse o primeiro passo para encontrar uma ligação real, genuína, que há muito deixará de procurar. Faço, disse ela, uma nova determinação a endurecer-lhe a voz, com uma condição. Diz. É nos meus termos, disse ela. O anúncio, o anel, a forma como nos apresentamos, será um reflexo de mim, deste estúdio, de substância, não de espetáculo. Um raro, genuíno sorriso tocou os lábios de Grayson. Não esperaria menos. As 24 horas seguintes foram um turbilhão de atividade clandestina. A equipa de Grayson, um pequeno grupo de profissionais ferozmente leais, moveu-se com uma eficiência silenciosa e estonteante. Uma equipa de segurança discreta, tão subtil que Juliana mal deu por eles, foi destacada para proteger. Uma especialista em relações públicas, uma mulher de cabelo prateado e olhos que não deixavam escapar nada, foi trazida de Londres para afinar os detalhes da narrativa. O centro do plano, porém, era o anel. Grayson insistiu que fosse perfeito. Não a levou a Tiffany's nem a Harry Winston. Em vez disso, marcou encontro com um joalheiro privado, um artesão idoso que trabalhava num estúdio empoeirado e sem identificação no bairro histórico de Georgetown. Quero algo que reflita a senhorita Price, disse Grayson ao joalheiro. Algo com história, com alma. Não uma pedra que grita, mas uma que canta. O joalheiro trouxe uma bandeja de veludo. No centro, repousava um anel que fez Juliana ofegar. Era uma safira azul real em corte almofadado, com cerca de 5 quilates, ladeada por 2 diamantes subtilmente lapidados em corte esmeralda. A moldura era de platina vintage, detalhada com delicadeza, mas sem exageros. Era a coisa mais bela que ela alguma vez vira. Elegante, intemporal, poderosa. Tudo o que o diamante de Nathan não era. Tinha sido da princesa dinamarquesa, nos anos 20, explicou o joalheiro. Dizem que traz sabedoria e proteção a quem o usa. Quando Grayson deslizou o anel frio e pesado no dedo dela, passou entre ambos uma corrente estranha, inesperada. Por um breve segundo, na luz difusa daquele ateliê, não parecia uma aliança estratégica. Parecia real. Às 21h07, com Grayson a seu lado, Juliana Price respirou fundo e carregou em publicar. O contra-ataque digital tinha sido lançado. A internet não reagiu apenas, detonou. Durante horas, o mundo digital tinha se alimentado das migalhas lançadas por Nathan Hale. A sua publicação com Belly tinha sido dissecada, partilhada e gozada em igual medida. Era material clássico de tabloide. O homem rico e mais velho, a jovem amante, o anel espalhafatoso. Era uma história tão antiga quanto o tempo, e o público consumiu-a com a previsível mistura de inveja e desdém. Então surgiu a publicação de Juliana. Foi como largar um alfinete numa biblioteca após um concerto de rock. O silêncio foi ensurdecedor, seguido de um suspiro coletivo que percorreu as plataformas sociais. O contraste era tão marcante, tão devastadoramente eficaz, que quase parecia cômico.
A publicação de Nathan era saturada de cores, excessivamente iluminada, um grito desesperado por atenção. A de Juliana era um estudo monocromático de elegância. A legenda dele era um parágrafo jactante repleto de hashtags. A dela era um poema de 3 palavras. O anel dele, um pedaço berrante de carbono. O dela, uma obra de arte carregada de história e confiança silenciosa. Em poucos minutos, a narrativa começou a mudar. Comparações lado a lado das duas publicações tornaram-se virais. As sessões de comentários transformaram-se num campo de batalha da opinião pública. Na publicação de Nathan, isto envelheceu mal. 10 quilates de desespero. O anúncio da ex-mulher é o melhor encerramento de todos os tempos. Na publicação de Juliana, é assim que se faz. Classe pura. Quem é ele? Aquela mão parece poderosa. Não sei quem ela é, mas acaba de ganhar a internet. O verdadeiro caos começou quando uma jornalista atenta de uma prestigiada publicação financeira reconheceu o discreto anel de sinete no dedo mindinho da mão masculina na foto de Juliana. Era o brasão da família Locke. A manchete saiu pouco antes da meia-noite. Juliana Price, ex-mulher de Nathan Hale, noiva do recluso bilionário da tecnologia Grayson Lucas. A onda de choque atingiu Nathan como um golpe físico. Estava num jantar de celebração com Belly e um grupo bajulador de amigos num restaurante da moda no centro de DC. Estava a dar espetáculo, a saborear a atenção, com o telemóvel a vibrar com notificações que ele assumia serem mensagens de parabéns. Depois o telefone começou a tocar incessantemente. Primeiro seu gestor de relações públicas, depois o advogado, depois os sócios. Ele ignorou-os, erguendo o copo de champanhe para mais um brinde. Foi Belly quem viu primeiro, a expressão cuidadosamente montada de adoração a vacilar enquanto deslizava o dedo pelo feed. Nathan, sussurrou ela, a voz tensa de pânico. Tens de ver isto. Ele arrancou-lhe o telefone das mãos. O rosto ficou pálido, depois manchado, depois vermelho vivo de raiva. Fitava a imagem a preto e branco da mão de Juliana entrelaçada com a de outro homem. Viu o anel de safira. Um protesto silencioso contra o seu diamante berrante. Leu os comentários, o tsunami de opinião pública a virar-se contra ele com brutal rapidez. Mas foi o nome que fez o mundo dele girar sobre o eixo. Grayson Lucas. Nathan sabia quem era Locke. Todos no seu mundo sabiam. Lucas era uma lenda, um espectro, um homem com mais riqueza e influência do que Nathan alguma vez poderia sonhar. Um homem que operava num plano de existência tão acima do seu que podiam muito bem estar em planetas diferentes. As risadas e conversas na mesa esmoreceram à medida que todos observavam a expressão de Nathan distorcer-se numa mistura de incredulidade e raiva pura. Sentiu uma humilhação profunda e esmagadora, 1000 vezes pior do que qualquer coisa que tinha planeado infligir a Juliana. Quis mostrar ao mundo que tinha feito um upgrade. O mundo dizia-lhe agora que ela é que tinha feito. Tinha se retratado como rei, só para ser revelado como o bobo da corte. A sua vitória cuidadosamente construída desmoronou-se em poucas horas. Belly, entretanto, enfrentava sua própria crise. Tinha apostado tudo em Nathan, acreditando que ele era o auge do sucesso. Suportou os olhares e murmúrios por ser a outra porque pensava que isso era o seu bilhete para o topo. Agora, ao ver a reação pública, ao ver o nome Grayson Locke, Belly sentiu um enjoo nauseante no estômago. Não era a rainha de um casal poderoso. Era um acessório vulgar. E tinha acabado de ser completamente ofuscada. O diamante no seu dedo de repente pareceu-lhe pesado, barato e vulgar. As fissuras na sua relação com Nathan, sempre presentes sob a superfície, começaram a abrir-se em abismos escancarados. Para Juliana e Grayson, as repercussões eram de uma natureza totalmente diferente. Assistiram a tudo a partir do santuário tranquilo do apartamento Penthouse de Grayson, um espaço minimalista e deslumbrante com vista para o rio Potomac. A especialista em relações públicas, a mulher de cabelo prateado chamada Eleanor, atendeu com calma chamadas de todos os grandes meios de comunicação do mundo, emitindo uma única declaração uniforme. O Sr. Lucas e a Sra. Price estão muito felizes e pedem que a sua privacidade seja respeitada neste momento. O pedido de privacidade, claro, apenas alimentou o fascínio público. O noivado tornou-se a maior história do ano. Quem era Juliana Price?
Como conquistar o coração do bilionário mais inacessível do mundo. A sua história de amor fictícia estava a ser escrita em tempo real por milhões de desconhecidos. E agora tinham de navegar essa nova realidade juntos. A primeira aparição pública veio poucos dias depois, num gala de beneficência para a National Gallery of Art. No momento em que saíram do carro, foram engolidos por um mar de câmaras a disparar flashes. Grayson, que durante anos evitara esse tipo de cena, era o retrato da compostura. Colocou uma mão protetora na parte inferior das costas de Juliana, guiando-a pela confusão. Lá dentro, tornaram-se o centro de gravidade incontestável. Pessoas que antes ignoravam Juliana agora imploravam por uma apresentação. Nathan também estava lá, com Belle ao lado. Tentou aproximar-se. Um sorriso predador colado ao rosto. Mas a equipa de segurança de Grayson materializou-se, formando uma barreira educada mas impenetrável. Nathan ficou parado ali, impotente e furioso, enquanto Grayson se inclinava e murmurava algo ao ouvido de Juliana. Algo que a fez rir. Um som genuíno e belo, que ecoou a derrota de Nathan por toda a sala de baile. A performance era eletrizante, aterradora e surpreendentemente natural. As linhas entre aliança estratégica e algo mais real começavam a esbater-se. Ao lado de Grayson, Juliana não se sentia como se estivesse a representar. Sentia que estava, finalmente, a tornar-se na mulher que sempre fora destinada a ser. Poderosa, confiante, completamente no controle da sua própria história. O jogo tinha mudado. Mas estava longe de terminar. Nathan Hale era um animal encurralado. E animais encurralados são sempre os mais perigosos. Derrota não era um conceito que Nathan soubesse processar. Humilhação, por outro lado, era combustível puro para o seu tipo de obsessão vingativa. Ver Juliana, a esposa que descartou, no braço de alguém como Grayson Lucas, era uma ameaça existencial ao seu ego. Não conseguia aceitar. Tinha de destruir aquilo. O primeiro movimento. Encontrar podres. Contratou uma equipa de investigadores privados impiedosos, do tipo que operava nas sombras mais obscuras do mundo jurídico da cidade. Mas Grayson Locke não era apenas limpo. Era uma fortaleza. Toda sua vida era um testamento à privacidade meticulosa e à segurança digital. Os investigadores depararam-se com uma parede de dados encriptados, acordos de confidencialidade blindados e funcionários ferozmente leais. A equipa de segurança privada de Grayson, um grupo de antigos operacionais dos serviços de inteligência, estava sempre 2 passos à frente. Interceptaram tentativas de suborno a ex-funcionários. Detetaram uma tentativa de hacking aos servidores pessoais de Grayson. E fizeram saber discretamente, mas sem deixar margem para dúvidas, que os investigadores estavam a pisar terreno perigosamente letal. Após 2 semanas e quase 4 milhões gastos, o investigador principal ligou a Nathan com uma conclusão clara. Não conseguimos tocá-lo. É como tentar investigar um fantasma. Frustrado e cada vez mais paranoico, a obsessão de Nathan começou a envenenar todos os outros aspectos da sua vida. O seu negócio imobiliário, o Hale Development Group, sempre operara numa zona cinzenta, construída com alavancagem agressiva, apertos de mão e atalhos regulatórios. Mas com o novo escrutínio mediático provocado pela saga com Locke, essas práticas duvidosas deixaram de estar em segurança nas sombras. Um jovem jornalista ambicioso do Wall Street Journal, chamado Ben Carter, farejou sangue na água. Começou uma investigação profunda sobre a Hale Development, começando pelo espetáculo público dos noivados concorrentes. Inicialmente, era uma peça de interesse humano, mas uma dica anônima bem posicionada orientou-o para um projeto de condomínio de luxo em Arlington. A dica, claro, viera de Sophia Chen, cuja rede de fontes ia mais fundo que o rio Potomac. Ben Carter descobriu um rastro de licenças falsificadas, materiais abaixo do padrão e um enorme esquema de fraude de seguros ligado a um incêndio que, convenientemente, ocorrerá pouco antes de uma grande inspeção. Nathan tinha construído seu império sobre uma fundação de mentiras, e os muros estavam a começar a ruir. Entretanto, a sua relação com Belle estava a implodir. O sonho que lhe tinham vendido estava a transformar-se num pesadelo. A atenção bajuladora fora substituída pelos humores negros de Nathan e desabafos obsessivos sobre Grayson e Juliana. Já não era o homem encantador e poderoso que a tinha arrebatado.
Era uma ruína amarga e paranoica. A zombaria pública era implacável. Belle, outrora uma estrela em ascensão no mundo das influenciadoras, era agora um meme, o exemplo perfeito do que não fazer. As sessões de comentários eram um deserto de escárnio. Marcas que antes a cortejavam agora não queriam ter nada a ver com ela. Estava amarrada ao navio a afundar de Nathan. A gota de água surgiu durante uma discussão acalorada na fria Pentose branca sobre branca onde viviam. Belle, num raro momento de coragem, confrontou-o. Tudo isto é sobre ela, não é? Nunca foi sobre mim. Eu era apenas um adereço, uma forma de magoá-la. Nathan, embriagado de Scott e autocomiseração, cometeu o erro fatal de dizer a verdade. Claro que era sobre ela, cuspiu, o rosto distorcido de veneno. Mas a bruxinha foi mais esperta do que eu. Ela e o bilionário fantasma dela. Tens ideia do que me fizeram? Seguiu-se uma longa tirada incoerente, em que confessava sua inveja, a sua raiva e, mais incriminador ainda, deixava escapar detalhes sobre o esquema fraudulento de Arlington, gabando-se de ter enganado os inspetores da cidade. O que Nathan não sabia era que Belle, receando o comportamento cada vez mais errático dele, começara a gravar as conversas com o telemóvel. Apanhou tudo. A admissão de que a usará, a confissão dos crimes financeiros, o plano patético e desesperado para destruir Juliana. A gravação era sua alavanca, a sua escotilha de fuga. Alguns dias depois, escondida sob um hoodie e uns óculos escuros grandes demais, Belle Carter fez o impensável. Contactou a única pessoa que tinha ajudado a magoar, Juliana. Encontrarão-se no estúdio, que novamente serviu como espaço neutro e protegido. Juliana aceitou o encontro contra o conselho inicial de Sofia, movida por uma estranha curiosidade e talvez uma ponta de compaixão. Belle era uma sombra de si própria. As unhas estavam despidas, o rosto pálido e abatido. Não pediu desculpa, não de imediato. Em vez disso, deslizou o telefone pelo tampo da mesa. Ouve isto, disse, a voz baixa. Ele não é quem pensas. É um monstro, e vai arrastar todos consigo. Juliana ouviu. A expressão endurecia a cada palavra da confissão gravada. Estava tudo ali. A crueldade. A criminalidade. O orgulho ferido que o movia. Era o retrato de um homem em colapso total. Quando a gravação terminou, Juliana olhou para a jovem sentada à sua frente. Não viu uma rival, mas outra vítima da órbita destrutiva de Nathan. Por que me estás a dar isto? Perguntou Juliana, em voz baixa. As lágrimas subiram aos olhos de Belle. Porque não quero ser mais uma baixa na guerra dele, sussurrou. E porque ele merece tudo o que aí vem. Tu, por outro lado, merecias melhor. Juliana pegou no telefone. Tinha agora a chave para a destruição total de Nathan Hale. A performance estava prestes a chegar ao seu gran finale. O fim de Nathan Hale não chegou com estrondo, mas com som seco e implacável de papel de jornal. A edição de sábado do Wall Street Journal chegou às portas de entrada por todo o Atlântico Médio. Na primeira página, uma manchete que servia como certidão de óbito da reputação de Nathan. A queda de Hale, um legado construído em mentiras. O artigo de Ben Carter não era apenas uma denúncia. Era uma autópsia forense de uma empresa corrupta. Expunha o esquema do condomínio de Arlington com uma precisão arrepiante. Planos arquitetônicos falsificados, faturas de aço de alta qualidade que coincidiam com entregas de compósitos baratos, e uma rede intrincada de empresas de fachada usadas para lavar o pagamento do seguro após um incêndio acidental. O artigo era reforçado com depoimentos de ex-funcionários, moradores e delatores, pintando o retrato não de um visionário ousado, mas de um predador imprudente cuja ganância colocará vidas em risco. Juliana viu o primeiro num tablet. Grayson entregou-lhe enquanto partilhavam um pequeno almoço tranquilo no seu Pentose banhado pelo sol em Georgetown. O caos das semanas anteriores dera lugar a uma estranha calma expectante. À medida que lia, o café arrefecia. Cada facto meticulosamente documentado era uma pedra sobre o túmulo do homem que a assombrara durante tanto tempo. Não havia alegria, apenas um profundo e cansado senso de justiça. O mundo digital, antes sedento de escândalo, virou-se com fúria para o crime financeiro. A narrativa saltou instantaneamente do sensacionalismo para a corrupção corporativa. Em Wall Street, a reação foi fria e rápida.
Na segunda-feira de manhã, o toque do sino de abertura soou como um prego no caixão. As ações da Rio Development Group, já frágeis, não caíram, evaporaram. As linhas telefônicas entraram em colapso com chamadas frenéticas. Foi convocada uma reunião de emergência do Conselho de Administração. Uma reunião de fantasmas a vasculhar um cadáver. Ao meio-dia, investigadores federais foram vistos a entrar na sede da Rio com intimações. Às 15 horas, as ações foram oficialmente retiradas da bolsa. Um estigma escarlate no mundo da alta finança. Investidores que outrora davam palmadas nas costas de Nathan nos clubes exclusivos agora tratavam o seu nome como uma doença. Um deles, Richard Belmont. Ela organizou o encontro em território neutro. A sala de reuniões da sua firma, envidraçada e suspensa a 40 andares acima da cidade. Nathan chegou acompanhado por 2 advogados caros. O rosto era uma máscara de desafio ensaiado, mas a tensão era visível na rigidez da mandíbula, nas olheiras profundas. Ainda vestia o fato de um rei, mas este pendia-lhe do corpo como disfarce de um impostor. Senhora Shen começou, tentando seu habitual tom arrogante. Se isto é para espremer mais uns trocos do acordo de divórcio, está a perder o seu tempo. Como sem dúvida leu, a minha liquidez está temporariamente comprometida. Sofia sorriu, um sorriso lento, predador. Não respondeu de imediato, deixando o silêncio estender-se, obrigando-o a ferver na sala fria e esterilizada. Isto não é sobre trocos, Nathan, disse ela por fim, a voz suave, mas com peso de ferro. Isto é sobre uma prestação de contas completa. Deslizou uma cópia do Wall Street Journal pela mesa de mogno. O procurador está a construir um caso bastante sólido com base nisto. Licenças falsas. Fraude de seguros. Tudo crimes com penas de prisão significativas. O advogado de Nathan, um homem de voz retumbante, interrompeu. O meu cliente não tem comentários oficiais. Especulação jornalística sem fundamento. Sem fundamento. Sofia arqueou uma sobrancelha. Inclinou-se para a frente e colocou um pequeno gravador digital na mesa. Com um clique, a sala encheu-se com a voz de Nathan, espessa de Scott e raiva. Claro que era por causa dela. A bruxinha foi mais esperta do que eu. Tens ideia do que me fizeram? Nathan congelou. O sangue fugiu-lhe do rosto, deixando um tom acinzentado doentio. Os advogados olharam para o gravador como se fosse uma serpente venenosa. A gravação continuava. Nathan a vangloriar-se do esquema fraudulento de Arlington, de ter enganado os inspetores. E depois, a parte mais devastadora. A confissão de que o noivado com Belly fora um plano calculado para torturar emocionalmente Juliana. Eu era só um adereço, uma forma de magoá-la, dizia a voz de Belly na gravação. E o que mais sérias? A voz de Nathan rosnava em resposta. Quando Sofia desligou o gravador, o silêncio era absoluto. A máscara de desafio de Nathan estilhaçara-se. Restava apenas o rosto cru e patético de um homem completamente ultrapassado. Isto, disse Sofia, baixando o tom para quase um sussurro, é o testemunho da tua noiva, pronta a entregá-lo, juntamente com uma montanha de outras provas, a acusação, em troca de imunidade. Esta gravação torna o caso de fraude do procurador à prova de bala. E serve de base para um processo civil por danos emocionais que vai fazer a tua cabeça girar. Ela recostou-se. A caçada terminara. Então é isto que vai acontecer, ditou, sem margem para negociação. O acordo de divórcio será reaberto. Juliana receberá 50% dos bens conjugais, sem restrições, conforme avaliados antes do colapso do teu império criminoso. Assinarás a escritura da propriedade de Cape Cod e da coleção de arte. A verdadeira, não as falsificações que tentaste impingir-lhe. Será criado um fundo fiduciário para a Sra. Carter, financiado por ti, para garantir o seu silêncio e cooperação. E assinarás este documento, uma confissão completa das tuas motivações, que será mantida em custódia pela minha firma. Se alguma vez voltares a mencionar o nome de Juliana em público, será publicado. Ficarás arruinado, Nathan. Mas com a nossa cooperação, talvez escapes à prisão federal. Os advogados, sem alternativas no tabuleiro, começaram imediatamente a aconselhá-lo a aceitar. Nathan ficou sentado, encolhido no fato caro. Um rei sem reino.
Uma voz sem rugido. Pegou na caneta, a mão a tremer, e assinou o fim do seu mundo. Enquanto o mundo de Nathan desabava, o de Juliana florescia. A aliança estratégica com Grayson desabrochara silenciosamente, de forma orgânica, no relacionamento mais profundo da sua vida. A performance tinha terminado, mas a ligação que forjara era real. Passaram semanas numa bolha só deles, descobrindo quem realmente eram por trás das fachadas públicas. Houve uma tarde de neve a caminhar junto ao Potomac, onde ele falou pela primeira vez da falecida esposa, não com uma dor esmagadora, mas com uma nostalgia suave, admitindo que Juliana era a primeira pessoa que lhe fazia sentir a promessa de um futuro, não apenas a memória de um passado. Houve uma noite na cozinha dele em que ele, o formidável bilionário, cozinhou-lhe massa de forma desajeitada, mas sincera, um gesto simples de domesticidade, mais íntimo do que qualquer grande demonstração. Ele, por sua vez, apaixonou-se pelo fogo dela. Observava-a na galeria, o rosto iluminado pela paixão enquanto falava com o artista ou negociava com o colecionador, e via a mulher brilhante e resiliente que Nathan tentou, e falhou, a apagar. Meses depois, com o inverno a derreter na promessa de uma primavera em Washington, estavam juntos no centro da galeria após o encerramento. O estúdio estava em silêncio, as obras nas paredes banhadas pelo brilho suave e etéreo da cidade ao entardecer. Juliana acabará de fechar uma venda importante, consolidando a reputação do estúdio e a sua própria como uma força imponente no mundo da arte. Um sentimento de paz, profundo e merecido, apoderou-se dela. Está mesmo acabado, disse. A voz cheia de admiração silenciosa enquanto observava as luzes da cidade começarem a cintilar. Para ele, é um fim, respondeu Grayson. A voz uma presença quente ao seu lado. Pegou suavemente na mão dela, a mesma que ainda usava o anel de safira que iniciará tudo aquilo. Para nós, espero que seja apenas o começo. Virou-se para ela, o olhar direto e cheio de uma emoção que lhe cortou a respiração. Juliana Price começou, a voz carregada de uma sinceridade profunda que reverberava por todo o seu corpo. Isto começou como uma estratégia, uma atuação pública, mas algures no meio do brilho das câmaras e dos momentos silenciosos entre eles, tornou-se na coisa mais verdadeira e importante da minha vida. Tu trouxeste-me de volta de um exílio cinzento e mostraste-me como é sentir-me vivo de novo. Já não estou a fingir. Para sua surpresa, ajoelhou-se, não com um gesto teatral, mas com a humildade sentida de um homem que coloca a alma sobre chão sagrado. Olhou para ela, o poderoso e recluso Grayson Locke, completamente vulnerável. Amo-te. Não a ideia de ti, não a mulher que me ajudou num jogo estratégico. Amo-te a ti. A tua força, a tua paixão, o teu coração. Concedes-me a honra incrível de transformar este novo capítulo na nossa história para sempre. Queres casar comigo, Juliana, desta vez a sério? Lágrimas, não de tristeza ou dor, mas de pura, genuína alegria, escorriam-lhe pelo rosto. Olhou para aquele homem incrível, seu aliado, seu parceiro, seu melhor amigo, o seu amor. Tinha começado esta jornada apenas a tentar sobreviver, a reclamar a sua história. Nunca imaginou que a levaria até ali. Sim, sussurrou, a voz embargada pela emoção enquanto se ajoelhava para o encontrar ao nível dos olhos. Sim, 1000 vezes sim. O epílogo patético de Nathan Hale desenrolou-se silenciosamente num apartamento apertado e miserável num canto esquecido de Queens. O ar estava denso com o cheiro de comida fria e arrependimento. Estava por fazer a barba, os fatos outrora impecáveis substituídos por calças de fato de treino manchadas. Deslizava distraidamente num smartphone barato com o ecrã rachado. Um alerta de uma revista de celebridades apareceu. Uma fotografia vibrante, banhada pelo sol. Mostrava Juliana e Grayson numa falésia em Itália. Riam-se, apanhados no momento espontâneo de pura felicidade. Ela estava radiante, o rosto voltado para o sol. A imagem de uma mulher profundamente e verdadeiramente amada. A manchete dizia: um sim silencioso, por dentro do casamento privado de Juliana Price e o bilionário Grayson Locke. Nathan ficou a olhar para a imagem, um portal para um universo do qual estava banido para sempre. Viu o amor genuíno nos olhos de Grayson ao olhar para Juliana. Um olhar de adoração que ele próprio nunca conseguiu fingir com sucesso. Nesse momento esmagador, os últimos vestígios da sua ilusão narcisista desmoronaram-se.
Não só perderá, tinha sido apagado. Tinha publicado o anel da amante para o mundo ver. E, nesse ato arrogante de crueldade, não perdeu apenas o seu reino. Entregou pessoalmente a sua ex-mulher um muito maior, construído não sobre mentiras e aço, mas sobre uma fundação de amor, resiliência e uma felicidade que ele agora só podia observar das ruínas desoladas da própria vida. Então, qual é a verdadeira lição da história de Juliana? É um poderoso lembrete de que a vingança definitiva não é ruidosa, nem raivosa, nem vingativa. É sucesso. É elegância. É construir uma vida tão plena e bela que a pessoa que te magoou se torna um fantasma irrelevante do teu passado. Juliana não se vingou apenas. Ela superou. Pegou numa humilhação pública e, com inteligência, coragem e um aliado poderoso, transformou-a na jogada mais forte possível. Lembra-nos que a nossa história é nossa para escrever. E, às vezes, a resposta mais devastadora ao ataque de um inimigo é simplesmente, e espetacularmente, prosperar. Assim, a história chega ao fim. Queridos amigos, ainda estão aí desse lado? Se chegaram até aqui, algo na jornada de Juliana tocou-vos de forma profunda e pessoal. Agora, vamos olhar para isto de outro ângulo, aquele que verdadeiramente importa. Juliana não se limitou a revidar. Ela transformou-se. Pegou na dor e converteu-a em força. Pegou na humilhação pública e usou-a para construir uma vida de dignidade silenciosa e poderosa. Ela não precisou de gritar nem de jogar sujo. Ela simplesmente ergueu-se. Há uma citação do filósofo estoico Marco Aurélio que diz: "A melhor vingança é não ser como aquele que te feriu." E foi exatamente isso que Juliana fez. Não espelhou a crueldade de Natan. Escolheu elegância, graça e autenticidade. E, ao fazê-lo, recuperou não apenas a sua narrativa, mas a sua paz. A sua história recorda-nos que, por vezes, o regresso mais poderoso não é o mais alto ou agressivo. É a cura. É o crescimento. É construir uma vida tão cheia e tão real que a pessoa que tentou quebrar-te se torna nada mais do que um capítulo desbotado do teu passado. Por isso, se estás no meio da tua própria tempestade agora, lembra-te disto. A tua força não está em como lutas com barulho, mas em como reconstróis com coragem. A tua história ainda não acabou. Tens permissão para prosperar, para reescrever o teu final e para te erguer, sem pedir autorização. E se esta história despertou algo em ti, mesmo que só um pouco, mostra-nos. Clica em gosto, partilha com alguém que precise de ouvir isto e subscreve o canal para mais histórias que não só entretêm, mas significam algo. Tu não estás sozinho. Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. ChatGPT Said. Ele nunca viu verdadeiramente a mulher com quem se casou. E não fazia ideia de que, enquanto ele permanecia ali a zombar no seu limiar, ela segurava as chaves de uma vida que ele nem sequer conseguia imaginar. Uma vida construída com a devoção de um homem que via uma rainha por baixo das ruínas. Esta é a história de como uma visita destinada à humilhação se tornou no momento em que o karma voltou para casa. Ele nunca viu verdadeiramente a mulher com quem se casou. E não fazia ideia de que, enquanto ele permanecia ali a zombar no seu limiar, ela segurava as chaves de uma vida que ele nem sequer conseguia imaginar. Uma vida construída com a devoção de um homem que via uma rainha por baixo das ruínas. Esta é a história de como uma visita destinada à humilhação se tornou no momento em que o karma voltou para casa. As tábuas rangentes do quarto andar sem elevador na Foster Avenue gemiam sob o peso dos mocassins de luxo de $1.200 de Nathan Holloway. Os seus olhos, cinzentos e duros como pederneira, moviam-se lentamente pela sala, um inventário de fracassos, e ele saboreava cada detalhe. O sofá de veludo desbotado, as canecas lascadas e desencontradas numa prateleira, o leve cheiro a terebintina e tinta a óleo, que ele sempre detestara. Costumava chamá-lo de fedor do fracasso. O olhar de Nathan cortava a sala como uma lâmina fria, mas Helena não mostrava qualquer rachadura na sua calma. Por baixo do exterior sereno, uma tempestade feroz rugia, uma mistura de dor há muito enterrada e um fogo latente de determinação. Cada olhar de desdém que ele lançava era uma lembrança dos anos perdidos sob menosprezo, mas também uma faísca a alimentar a sua resolução implacável. Isto não era fracasso. Isto era o berço do seu renascimento. Pois bem, Helena, disse ele,
A sua voz a escorrer aquela mesma condescendência arrogante que ela recordava de 1000 discussões exaustivas. É encantador. Deixou a palavra pairar no ar, carregada de julgamento. Alina Brooks estava na estreita kitnet, com ambas as mãos à volta de uma caneca quente. Não lhe ofereceu nada para beber. O seu rosto manteve-se calmo, sereno até. Mas por baixo da superfície, uma tempestade rugia. Tinham passado 6 meses desde que o divórcio foi finalizado, 1 ano desde que ele fechou os seus elegantes sacos de viagem com monograma e saiu do loft elegante em Tribeca. Chamara a sua pintura de ilusão. A sua recusa em tornar-se uma esposa submissa e corporativa, uma traição imperdoável. É um estúdio, Nathan. É exatamente o que eu preciso, respondeu ela, com voz firme. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Certo. A tua arte fez um gesto vago em direção a uma tela coberta com lençol branco. Ainda atrás dessa pequena fantasia, vejo. Imaginei que, a esta altura, já terias caído na real. Arranjado um emprego a sério. Talvez algo em marketing. Sempre foste ótima a organizar os meus eventos, acrescentou. Cada palavra, uma adaga em feridas antigas. Ao longo dos 10 anos de casamento, Nathan corroera o valor próprio dela. As pinturas que outrora renderam a Helena uma bolsa para Parsons estavam encaixotadas no sótão. Os seus amigos artistas rotulados como distrações. O seu sonho de ter uma galeria descartado como um projeto de vaidade. Ele queria um troféu, uma anfitriã, não uma parceira. O seu sonho de lançar um espaço artístico independente e acolhedor fora ridicularizado como um projeto de vaidade para o sem rumo e sem talento. Ele queria um troféu, alguém polido para exibir em jantares e eventos de caridade. Não uma colaboradora, não uma igual. Estou feliz aqui, disse ela. E a simples verdade disso pareceu irritá-lo. Feliz? Ele repetiu com desdém, caminhando até a janela, que dava para uma parede de tijolos rachada e uma velha escada de incêndio de metal. Vamos lá, Helena, não te enganes. Nunca foste boa a mentir. Estás feliz com isto? Depois de tudo o que tiveste? Lembras-te da vista do loft? Todo o centro da cidade aos teus pés. Eu lembro-me da vista, Nathan, disse ela calmamente. E lembro-me de como aquilo parecia uma jaula, mesmo com todo aquele espaço. Ele virou-se para ela, com uma expressão fingida de preocupação. Alegara que a visita era apenas para entregar alguns documentos financeiros remanescentes da vida que partilharam. Tudo o que ela precisava fazer era assinar. O fino envelope Manila já estava no balcão. Ela já os tinha assinado há minutos. Mas ele permanecia, porque não viera encerrar pendências. Viera para se vangloriar, para reafirmar a história que contava a si mesmo e aos outros, que ela não era nada sem ele. A sua nova namorada, uma influencer de 25 anos chamada Crystal, provavelmente estava lá embaixo, no seu Bentley cinza carvão novinho em folha, a fazer scroll pelas redes sociais, alheia aos jogos mentais a decorrer 4 andares acima. Nathan certificou-se de que a Lina soubesse dela também. Marcava-a em publicações de festas em iates em Capri, bares de luxo em telhados em Londres e voos de helicóptero sobre Dubai. Olha o que perdeste! Gritavam esses momentos cuidadosamente encenados. Olha como a minha vida é melhor agora. Uma jaula, repetiu ele, abanando a cabeça. Uma jaula dourada, querida. A maioria das mulheres mataria por ela. Tudo de designer. Eventos privados. ChatGPT Said. Um apelido que ainda faz virar cabeças. E agora tens isto. Os braços dele varreram o apartamento. Todo um drama exagerado. O número da artista atormentada. Não está um bocadinho gasto, Helena? O maxilar dela contraiu-se. Queria gritar, atirar a caneca pela sala e mandá-lo embora. Enumerar todas as traições, cada comentário frio, cada traição, cada momento em que ele lhe corroeu o espírito. Mal conseguia respirar, mas não explodiu. Em vez disso, deu mais um gole lento de chá. Nathan confundiu o silêncio dela com rendição. Um sorriso presunçoso e vitorioso surgiu no seu rosto. Olha, sei que as coisas devem estar apertadas. Se precisares de uma ajudinha, só até voltares a encontrar o teu rumo, posso oferecer-te algo. Pensa nisso como um presente de despedida. Uma indemnização. Estendeu a mão à carteira.
O gesto encharcado de superioridade. Antes que ela pudesse responder, o telefone vibrou no balcão. Ela espreitou o ecrã. Instalação do claraboia confirmada para o estúdio principal. Vai ficar deslumbrante. Mal posso esperar para ver a tua cara. A caminho de casa. Um sorriso verdadeiro, discreto e só para ela, surgiu nos lábios de Alena. Virou o olhar de volta para Natan, para o gesto patético de generosidade e o olhar de falsa simpatia no rosto dele. A fúria e impotência que em tempos ameaçaram dominá-la tinham se transformado em algo mais frio, mais afiado, um aço silencioso e inabalável. O ímpeto de gritar desaparecera. No seu lugar, algo mais calmo, mais profundo, uma sensação serena de ironia que só anos de dor e perseverança podiam forjar. Não, obrigada, Natan, disse ela, com a voz firme e clara. Estou perfeitamente bem. Ele encolheu os ombros, guardando a carteira no casaco, quase decepcionado por ela não ter mordido o isco. Está bem, como quiseres. Não digas que não ofereci. Avançou para a porta, parando com a mão na maçaneta. Boa sorte com a tua vidinha acolhedora, Helena. A sério. A porta fechou-se atrás dele, e o som dos sapatos caros a desaparecerem pelas escadas abaixo foi a nota final de um capítulo há muito em atraso para ser encerrado. Finalmente, Alena ficou sozinha no silêncio do seu estúdio. Olhou à sua volta para o espaço que Natan achará tão lamentável. Para ela, não era triste. Não era fracasso. Era paz. Era o seu santuário, o seu espaço de trabalho, um aluguer temporário onde estava a terminar o maior projeto da sua carreira, aquele que mudará tudo. Atravessou a sala até o cavalete, aquele que Natan descartara sem sequer olhar duas vezes. Com uma respiração controlada, puxou o lençol. A tela por baixo explodiu em vida. Pinceladas largas de índigo, explosões de laranja ardente, veios de folha de ouro radiante, uma tempestade visual de perda e esperança, de ressurreição, um retrato de renascimento. Era a primeira de 12 obras encomendadas para o átrio da nova sede da Fundação Rilan. Pegou no telefone e digitou uma resposta para JC. Também mal posso esperar. A vista da nossa janela vai ser muito melhor do que aquela parede de tijolo. Carregou em enviar, sentindo a antecipação crescer no peito como a luz do amanhecer. Natan pensava que estava a testemunhar o fim dela. Não percebia que tinha tropeçado apenas no prefácio. Isto não era só um novo amor. Isto não era apenas um novo começo. Era uma penthouse no topo da Meridian Tower, um edifício cujo contrato de desenvolvimento a empresa imobiliária de Natan perderá há 6 meses. A ironia era quase intoxicante. Nem sempre tinha sido esta guerra fria de condescendência e desprezo velado. Helena lembrava-se de como tudo começou, há 10 anos, quando Natan Holloway era uma tempestade de carisma e ambição. Ele era um associado júnior numa firma de imobiliário de topo, e ela uma artista em ascensão, recém-saída da escola de arte, o seu portfólio a pulsar com energia crua e inegável. Conheceram-se numa inauguração de galeria no centro de Los Angeles, onde ele ignorou todas as telas nas paredes e se concentrou inteiramente nela. A tua paixão, dissera-lhe, com os olhos fixos nos dela. Fala sobre cor da mesma forma que eu falo sobre fechar negócios de milhões. Sussurrou aquilo com champanhe na mão, como se fosse uma profecia, e naquele momento, ele acreditava mesmo. Perseguiu-a com uma intensidade obstinada, enviando flores para o estúdio, aparecendo nas suas exposições pop-up, fazendo perguntas infinitas sobre o seu trabalho. Comprou uma das primeiras obras dela, uma paisagem marítima e nevoada da costa de Mendocino, e pendurou-a por cima da lareira do seu apartamento de solteiro. Seria a única pintura dela que ele alguma vez compraria. Apanhada na euforia do novo amor, Helena confundiu a obsessão com lealdade. A ambição dele parecia magnética, contagiosa. Ela queria fazer parte daquela viagem. Quando ele lhe pediu em casamento um ano depois, com um diamante tão grande que parecia deslocado nas suas mãos calejadas, ela disse que sim, acreditando com todo o coração que estavam a construir algo juntos. O império dele nas finanças, o dela na arte. A ilusão começou a desfazer-se quase assim que o casamento terminou. A nova casa deles, uma imponente moradia histórica em Pacific Heights, fora escolha de Natan. É um investimento, insistiu ele, quando ela sugeriu um loft industrial e luminoso no centro,
com espaço de estúdio verdadeiro. Transmite sucesso. O sótão tornou-se o ateliê dela. Tinha uma janela e isolamento terrível. Gelado no inverno, insuportável no verão. Mesmo assim, ela tentou fazer funcionar. Mas quando voltou a pintar a sério, Nathan queixou-se do cheiro. Devíamos receber clientes aqui, Helena, disse uma noite, franzindo o nariz. Queres que isto cheire a loja de ferragens? Ele não gritou. Nem precisava. O tom bastava para encerrar a conversa. Eventualmente, o cavalete foi guardado, as telas empilhadas e escondidas. A arte dela tornou-se aquilo a que ele se referia como passatempo. Como vai o passatempo? Perguntava distraidamente a caminho do ginásio, sem esperar resposta. Deviam fazer uma pausa no passatempo e vir ao clube esta noite, dizia ele, como se fosse um agrado. Os amigos que tinham sido seus salva-vidas, pintores, ilustradores, criativos de todos os tipos, foram sendo lentamente retirados do calendário social deles. Ele achava-os esquisitos. A sua amiga mais próxima, uma ousada ceramista chamada Brin, ele chamava de barulhenta. Um antigo professor da Parsons, mentor e pintor reconhecido a nível nacional, ele descartou como irrelevante. Um a um, foram sendo substituídos pelo mundo de Nathan. Analistas de investimento com relógios brilhantes e as suas esposas impecáveis de diretoria. Mulheres que falavam de comitês de caridade e viagens de luxo com a mesma urgência feroz que os traders de Wall Street reservavam para fusões. Helena deu por si a desempenhar o papel de senhora Holloway, a organizar jantares impecáveis, a servir nas fundações certas, a vestir os tons neutros, suaves e caros que Nathan preferia. Afogava-se em seda e diamantes. Cada reunião perfeita era uma performance, uma cena meticulosamente encenada numa vida que parecia, cada vez mais, uma jaula dourada. O riso à volta da mesa era educado, mas o isolamento por baixo dele era sufocante. O coração de Helena batia silenciosamente por baixo das camadas de seda e cristal, ansiando pela liberdade que o seu espírito tanto desejava. Sim, a jaula era dourada, mas as grades eram frias, rígidas e implacáveis. ChatGPT Said. As discussões começaram, subtis no início. Ele esquecia-se de mencionar um jantar de negócios até uma hora antes, esperando que ela parecesse perfeitamente arranjada e sorridente. Menosprezava as opiniões dela sobre política ou design à frente dos amigos, desvalorizando com uma risadinha condescendente. Ela é artista, dizia ele. Sabes como elas são emocionais. Mas a ruptura, aquela que sinalizou o princípio do fim, surgiu por causa de uma galeria. Uma antiga colega da universidade tinha aberto um espaço modesto em Silver Lake e ofereceu a Helena uma exposição a solo. Era tudo o que ela sonhava. Uma oportunidade para reencontrar a sua voz, para se reencontrar. Ela estava eufórica, trabalhando em segredo naquele sótão escaldante, pintando até tarde da noite, derramando anos de frustração e fome em cada tela. Quando finalmente contou a Nathan, 2 meses antes da inauguração, ele nem sequer levantou os olhos do tablet. Uma exposição? Perguntou. Em Silver Lake. O desdém era inconfundível. Helena, os meus clientes estão em Beverly Hills, não num beco qualquer de paraíso hipster. O que é que as pessoas vão pensar? Não me importa o que pensam, respondeu ela, com a voz firme. Isto não é para eles. É para mim. É quem eu sou. Isso chamou-lhe a atenção. Levantou os olhos, frios, cortantes. Quem tu és, é minha mulher. E a minha mulher não pendura suas telinhas numa galeria qualquer do centro, como se estivéssemos a passar dificuldades. É humilhante. Cancela. Não. Foi a primeira vez que ela o recusou assim. Tão diretamente. Tão absolutamente. O que disseste? Perguntou ele, com a voz neutra. Disse não, vou fazer a exposição. Os olhos dele escureceram. Levantou-se do sofá, a sua figura imponente de 1,80 m agora ameaçadora. Estás a deitar fora tudo o que construí para nós, rosnou. As tuas pichorras são um risco. Este egoísmo pode arruinar tudo. A tua reputação, atirou ela. É disso que se trata, não é? E a minha vida, Nathan? O meu propósito? Passaste 10 anos a esgotá-lo em mim. Isto não é sobre o teu nome nem os teus clientes. É sobre controlo.
Não suportas a ideia de eu ter algo que é só meu. Algo a que não consegues pôr um preço. Ele não levantou a voz. Fez pior. Riu-se. Aquela mesma risada oca e cheia de desdém que ela voltaria a ouvir, anos depois, no seu pequeno estúdio da Foster Avenue. Meu Deus, disse ele, abanando a cabeça. Achas mesmo que és algum tipo de gênio escondido? És uma dona de casa aborrecida com um passatempo. Helena. Aproximou-se, a voz a escorrer desprezo. Sem mim, estarias a viver num pardieiro, tal como essa galeria patética pela qual estás obcecada. Esse foi o momento. O amor não se apagou lentamente. Morreu subitamente e com violência, deixando um vazio onde antes vivia o coração de Helena. Foi um fim brutal e devastador de um sonho em que ela acreditara com toda a força. Um sonho agora reduzido a cinzas frias. Esse vazio era aterrador, mas estranhamente libertador, pois abriu caminho para algo novo crescer das ruínas. Pela primeira vez, ela viu Nathan como ele realmente era. Um homem profundamente inseguro cuja identidade dependia de estatuto, dinheiro e da imagem de uma esposa perfeita e obediente. A independência dela não era apenas inconveniente para ele. Era uma ameaça direta à sua frágil noção de si mesmo. Balena seguiu com a exposição. Nathan não apareceu. A ausência foi uma declaração, e todos no círculo social deles repararam. A exposição foi um sucesso modesto. Vendeu várias obras, recebeu uma crítica entusiasta num blog de arte local popular e, o mais importante, sentiu a centelha do seu verdadeiro eu reacender-se. Isso bastava. Uma semana depois do encerramento da exposição, disse a Nathan que queria o divórcio. Ele ficou atônito, depois furioso. Não conseguia compreender por que razão ela escolheria abandonar a vida perfeita que ele lhe proporcionara. O divórcio foi brutal. Ele lutou por cada detalhe com advogados caríssimos, tentando pintá-la como instável, ingrata e irresponsável. Queria deixá-la sem nada, na esperança de forçá-la a voltar à sua órbita. Mas Helena tinha uma carta na manga. Anos antes, Nathan deixará-a arrogantemente ficar com as obras anteriores ao casamento. O que ele não sabia era que o seu mentor, um pintor respeitado chamado Hansen, vinha comprar discretamente as obras dela há anos sob um pseudônimo. Acreditando no seu talento, ela vendeu obras suficientes para garantir um capital modesto. O suficiente para viver, alugar o estúdio na Foster Avenue e reconstruir a carreira. Sair da Brownstone com nada além dos seus pertences pessoais e telas foi aterrador e libertador. As palavras de despedida de Nathan ecoavam-lhe na mente. Vais voltar, zombou ele. Vais rastejar de volta quando perceberes que o mundo real não quer saber das tuas pichorras. Agora, de pé no mesmo estúdio que ele tanto desprezava, Alina pensava nessas palavras. Ele estava enganado. O mundo real estava à espera. E uma pessoa muito importante nesse mundo não só se importava com as suas pinturas. Via nelas o reflexo da sua própria alma. 6 meses depois do novo começo, Alina era o retrato do caos controlado. Os dias desfocavam-se entre cafés baratos, horas intermináveis e a liberdade eletrizante de criar. O estúdio da Foster Avenue era o seu casulo. Derramava cada gota de dor, raiva e esperança cautelosa da vida pós-divórcio nas telas. O seu estilo evoluíra, mais ousado, mais abstrato, cru com emoções que estiveram trancadas durante uma década. Pintava para si própria, e o seu trabalho nunca tinha sido tão honesto. Pequenas encomendas e vendas online davam-lhe o suficiente para pagar a renda e comprar materiais. Era um mundo distante do cartão de crédito corporativo ilimitado que já tivera. Mas era dela. Cada cêntimo conquistado com talento e esforço. Depois veio a oportunidade. Um e-mail simples com uma linha de assunto que lhe fez o coração saltar. O pedido de proposta vinha da Fundação Hillan. Todos conheciam o nome Julian Hillan. Era um titã do mundo da tecnologia, um bilionário feito por si mesmo que transformará o panorama da energia renovável. Ao contrário da velha elite com quem Nathan convivia, Hillan era celebrado como visionário, um pensador progressista. Era notoriamente reservado, em contraste com o exibicionismo social de Nathan. A Fundação Hillan era famosa pelos seus grandes investimentos em arte e ciência. O e-mail era da diretora de arte da fundação, uma mulher chamada Anna Sharma. Tinha visto o trabalho de Helena na modesta exposição de Silver Lake, aquela mesma que acabará de fechar.
Desde então, Ana vinha acompanhando o progresso dela online. A fundação procurava um único artista para criar uma instalação monumental de vários painéis para o átrio triplo da nova sede global, uma maravilha arquitetônica à beira-mar chamada Meridian Tower. Queriam uma peça de impacto que simbolizasse renovação, inovação e o poder da conexão humana. Queriam-na a ela. A reunião não se realizou numa sala de reuniões formal, mas sim no estúdio de Helena. Ana chegou primeiro, uma mulher elegante, articulada, que falava da obra de Helena com tal reverência que a deixou corada. 5 minutos depois, Julian Hillan entrou pela porta. Não era nada como ela imaginara. Sem entourage, sem arrogância. Alto, vestido de forma simples, com uma camisola cinzenta e jeans escuros, exalava uma confiança serena e inabalável. Os seus olhos avelã, calorosos, revelavam curiosidade genuína ao observar o estúdio, não com julgamento, mas com respeito. Helena Brooks, disse, com uma voz mais grave do que ela esperava. A Ana anda a dizer-me há meses que és a única artista para este projeto. Ao ver o teu trabalho ao vivo, finalmente percebo por quê. Não olhou para os móveis gastos nem para o espaço apertado. Concentrou-se na arte. Passou de tela em tela, estudando cada uma com atenção. Perguntou sobre a técnica, a escolha de cores, o significado de um certo traço de pincel. Não estava a ser simpático. Estava verdadeiramente envolvido. Vi a história por trás da obra. A verdadeira paixão nas tuas peças, disse ele, parando diante de uma tela dominada por cinzentos tempestuosos, atravessada por uma faixa de carmesim desafiante. É como se estivesses a lutar para sair da escuridão, certa de que a luz está logo ali à frente. Helena sentiu um nó na garganta. É exatamente isso, sussurrou. Nesse momento, sentiu-se mais vista do que em 10 anos de casamento. A encomenda era dela. O orçamento era astronômico, muito além de tudo o que alguma vez sonhara. Proporcionou-lhe os melhores materiais, segurança financeira e, mais importante ainda, validação do trabalho da sua vida num palco global. Ao longo dos meses seguintes, Julian tornou-se uma presença familiar no estúdio de Helena. Passava por lá depois do trabalho, às vezes com Ana, outras sozinho, para acompanhar o progresso dos 12 painéis monumentais. As conversas deles divagavam entre arte e tecnologia, filosofia e histórias pessoais. Ele partilhava memórias das suas origens humildes, filho de uma bibliotecária e de um professor, e da motivação incansável que o levou a construir o seu império. Nesses momentos, Helena via o homem por detrás do sucesso, com os pés assentes na terra, ponderado, movido por algo mais do que ambição. A abertura dele convidava a revelar partes de si que há muito guardava, e as vulnerabilidades partilhadas forjavam um laço que ia além da superfície. Este projeto está a chegar ao fim, disse suavemente. E dou por mim sem estar feliz com isso. O coração dela acelerou. Eu também não. Não estou só a falar da arte, continuou Julia. Estou a falar das nossas conversas. Estou a falar de ti. Não havia jogos, nem fingimentos, só honestidade. Disse-lhe que estava cativado pela sua resiliência, pelo talento e pelo fogo silencioso que via arder dentro dela. Não sentia uma ligação assim há anos. Quando lhe perguntou se podia convidá-la para jantar, não como mecenas, mas como homem interessado numa mulher, ela disse que sim sem hesitar. A relação deles floresceu discretamente, longe dos olhos do público. Era um namoro entre iguais. Encontravam conforto na companhia um do outro, duas pessoas que tinham construído seus próprios mundos e agora queriam partilhá-los. Ele adorava o estúdio da Foster Avenue, chamando-lhe a câmara de criação dela. Nunca sugeriu que mudasse ou que o abandonasse. 3 meses depois, ele pediu-a em casamento. Foi numa viagem privada à Costa Amalfitana, numa varanda com vista para o mar ao pôr do sol. O anel não era uma joia vistosa a simbolizar posse. Era uma peça elegante, desenhada por medida, com uma safira rara verde-mar, perfeitamente a condizer com os olhos dela. Não quero mudar-te, Helena, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Só quero ser aquele que vai ver-te conquistar o mundo. Quando regressaram a Nova York, mostrou-lhe o apartamento que comprará. Era Celestial Suite, a penthouse duplex no topo da Meridian Tower, o mesmo edifício onde a arte dela seria exibida no átrio. Um palácio no céu, com vista panorâmica para a cidade,
terraço privado e, mais importante, uma sala enorme com paredes de vidro, tetos altos e luz perfeita do norte. O teu novo estúdio, disse Julian, apertando-lhe suavemente a mão. Uma vista bem melhor do que uma parede de tijolo. Helena chorou, sobrecarregada pela imensidão do amor e respeito dele. As lágrimas corriam silenciosamente, um misto de alívio, gratidão e o peso agridoce de tudo o que suportara. Aquele momento, tão simples mas profundo, era o culminar de anos de luta, resiliência e uma resistência silenciosa. Era prova de que já não estava confinada aos limites que outros lhe tentaram impor. Aquilo não era uma jaula. Era uma plataforma de lançamento. O mundo de Nathan e o mundo de Julian estavam em rota de colisão. E Helena encontrava-se no epicentro, com todo o poder nas mãos. O palco estava montado para o confronto final do karma. Por que manter o estúdio da Foster Avenue? Por que permitir que Nathan entrasse e zombasse do que ele via como fracasso? Não foi uma escolha sentimental. Foi uma estratégia legal calculada, aconselhada por uma equipa de advogados muito mais formidável do que os que Nathan contratara contra ela. A ponta solta que levará Nathan até a sua porta era uma dívida fiscal pendente de um negócio imobiliário falhado iniciado durante o casamento. Sem o pleno conhecimento dela, ele tornará a sócia minoritária da LLC. Quando o negócio colapsou, usou truques contabilísticos para transferir a maior parte das perdas, e a subsequente dívida fiscal, para o nome dela, envolvendo-a legalmente. Durante o divórcio, o objetivo dele era usar essa alavanca para ameaçá-la com uma dívida colossal ao fisco, a menos que aceitasse um acordo miserável. A advogada de Helena, uma mulher incisiva e direta chamada Susan, chamou-lhe abuso financeiro, claro e simples. Lutaram contra isso, mas a complexidade legal fez com que a resolução final ainda estivesse pendente. Depois de Helena garantir a encomenda da Hillan Foundation, o conselho de Susan foi claro e inequívoco. Não mudes de estilo de vida. Ainda não. O Nathan está a observar-te, avisou. Segue-te nas redes sociais. Tem amigos que lhe passam informações. Ele acredita que estás a passar dificuldades. Deixa-o acreditar nisso. Susan disse que toda a argumentação dele se baseava na ideia de que ela não tinha recursos. No momento em que descobrisse a ligação com Julian Hillan, mudaria de estratégia. Iria tentar argumentar que a relação começara antes do divórcio ser finalizado, exigindo um acordo maior. Vai ficar mais agressivo. Vamos deixá-lo fazer o último movimento com base nas falsas informações que tem. Assim, Helena manteve a sua vida discreta. Ela e Julian eram mestres da discrição. Jantavam em salas privadas, viajavam no jato pessoal dele e passavam o tempo juntos ou na propriedade fortemente vigiada fora da cidade ou na Penthouse Magnífica, ainda por decorar. Para o mundo exterior, ela continuava a ser Helena Brooks, artista em dificuldades num quarto andar sem elevador. O estúdio da Foster Avenue tornará-se um trunfo estratégico, o palco do ato final. Julian, com todo o mérito, compreendeu isso perfeitamente. Sentia até uma certa satisfação no plano. Ele é um tirano que depende da percepção de poder, disse Julian uma noite, enquanto analisavam documentos legais na sua vasta biblioteca. Tudo o que estamos a fazer é deixá-lo entrar numa sala onde pensa que é o gigante, sem perceber que o chão está prestes a desabar. A visita de Nathan foi exatamente o movimento que esperavam. A assinatura daqueles documentos foi a última peça do puzzle. A sua oferta condescendente de pagamento de compensação. A cereja no topo, testemunho perfeito da arrogância dele. Algo que Susan adoraria ouvir. No dia seguinte à visita de Nathan, Helena reuniu-se com Susan. Ele mordeu o isco, disse a Lina, relatando cada detalhe da conversa, incluindo os comentários de pena e a oferta em dinheiro. Susan sorriu, um sorriso afiado, predador. Perfeito, disse ela. Temos a declaração assinada dele do processo de divórcio onde afirma: não tens perspectivas de carreira significativas. E agora temos uma nova visita não solicitada onde confirma sua crença na tua ruína financeira. Os advogados dele estão prestes a apresentar uma moção final atribuindo toda a dívida fiscal a ti. Estão a cair diretamente na armadilha. O plano era simples. Os advogados de Nathan apresentariam a moção. A equipa de Susan responderia, não apenas com uma recusa, mas com um dossiê completo detalhando a nova realidade financeira de Helena.
O contrato da Rilan Foundation, as vendas das obras anteriores e uma declaração juramentada do CFO da Fundação Rilan. Simultaneamente, dariam entrada a um processo contra Nathan por falsas declarações e abuso financeiro durante o casamento, exigindo indenização. Ele pensa que está a encurralar um rato, disse Susan, batendo com a caneta na pasta volumosa do caso de Helena. Vai descobrir que encurralou uma leoa, e o companheiro dela é dono da porra da selva toda. A mentira estava a pesar em Helena. Odiava o segredo. Queria gritar a felicidade do alto dos telhados. Queria publicar uma foto sua com Julian, os rostos iluminados de amor, só para apagar aquele olhar presunçoso da cara de Nathan. Julian sentiu-lhe o cansaço naquela noite, na Penthouse. Tinha uma surpresa para ela. Levou-a até a sala designada como o novo estúdio dela. No centro do vasto espaço, num cavalete profissional, estava uma pequena pintura emoldurada. Era a paisagem melancólica da costa de Mendocino. A primeira pintura que ele alguma vez comprará dela. Helena engasgou, levando a mão à boca. Como é que encontraste isto? Julian explicou em voz baixa. Encontrei o corretor a quem ele vendeu há uns anos. O Nathan livrou-se dela como parte de um pacote de ativos indesejados quando redecorou a Brownstone. Deve ter recebido umas centenas por ela. Ele veio ao teu espaço para te humilhar. Parece justo que o golpe final seja dado no teu próprio terreno. Um plano começou a tomar forma. Um confronto final, dramático, encenado exatamente onde tudo começou, no modesto apartamento da Foster Avenue. As 2 semanas seguintes foram a calma antes da tempestade. A equipa jurídica de Helena, liderada pela implacável Susan, preparou a resposta à bomba. A equipa de Julian reuniu discretamente documentação de apoio inatacável. Entretanto, Nathan, alegremente inconsciente, avançava. Começou com um e-mail carregado de falsa compaixão. Assunto: a pensar em ti, Alina. Não consigo parar de pensar na nossa conversa. Ver-te naquele apartamento minúsculo preocupa-me genuinamente. Sei que tens orgulho, mas o orgulho não paga contas. A dívida fiscal pendente do negócio Northwood tem de ser resolvida. Os meus advogados dizem-me que, tendo em conta a tua situação financeira atual, os tribunais vão provavelmente atribuir essa responsabilidade a mim. Mas será uma luta longa e confusa, custando caro a ambos. Tenho uma proposta. Assumo toda a dívida. Sem condições. Tudo o que peço é que assines uma declaração final a reconhecer que isto liquida todas as questões financeiras entre nós, passadas, presentes e futuras. É o corte limpo que devíamos ter tido. Deixa-me fazer isto por ti, uma última vez. Pensa nisto como um ato final de bondade. ChatGPT Said. Helena leu o e-mail em voz alta para Julian e Susan durante uma chamada de conferência. Susan soltou uma risada seca. Um ato de bondade? Ele está a tentar fazer-te assinar os teus direitos em troca de trocos. Está apavorado que, mesmo que estejas falida, algum advogado pro bono aceite o teu caso e exponha a fraude dele. Quer prender-te numa caixa e deitar fora a chave. A voz de Julian era fria. Está a tentar comprar uma consciência limpa pelo preço de uma dívida fiscal que ele próprio criou. É patético. Qual é o nosso próximo passo? Perguntou Helena. Deixamo-lo a marinar, aconselhou Susan. Não respondas. O teu silêncio vai deixá-lo nervoso. Vai começar a cometer erros. Vai pressionar mais. Susan tinha razão. Mas uma semana de silêncio passou. Depois chegou a carta oficial dos advogados de Nathan. Era agressiva, exigente, e impunha um prazo apertado. Ameaçava com ação judicial imediata para atribuir toda a dívida a Helena, citando a falta de cooperação dela e finanças instáveis. Esse era o movimento oficial. O que estavam à espera? A equipa de Susan apresentou imediatamente a moção de resposta. As engrenagens legais estavam em marcha, mas levaria alguns dias até a papelada chegar aos advogados de Nathan. Isso dava-lhes uma pequena janela. A peça final encaixou quando Nathan, agitado com o silêncio de Alina e confiante na sua posição, fez um último movimento arrogante. Enviou uma mensagem de texto diretamente para Alina. Estou a tentar ajudar-te, Alina. Enviei uma proposta final através dos meus advogados. Se não a assinares, não terei escolha a não ser deixá-los fazer o seu trabalho.
Vou passar pelo teu estúdio amanhã às 15 horas com o estafeta. Podes assinar na hora e acaba-se tudo. Não sejas tola. As mãos de Helena tremiam ligeiramente enquanto lia a mensagem. O ar fugiu-lhe do peito, uma mistura de medo e de uma feroz determinação em turbilhão. Aquilo não era só mais uma mensagem. Era o desafio que ela esperava. O momento em que todos os seus planos cuidadosos ou ganhariam forma ou se desmoronariam. O peso dos últimos anos pressionava-lhe os ombros, mas ela permaneceu firme. Era isso. O confronto que ele forçava era exatamente o que ela e Julian tinham planeado. Está a entregar a própria sentença, disse Julian, com um tom sombrio. Quando ela perguntou, tens a certeza de que estás pronto para isto? Frente a frente. Helena inspirou fundo, o olhar caindo sobre a pequena pintura de Mendocino que agora pendia no seu magnífico novo estúdio. Pensou nos anos em que a fizeram sentir pequena, nos sonhos descartados como meros passatempos. Estou pronta, disse ela, com a voz firme como aço. Ele merece ver o meu rosto quando o mundo dele ruir. O plano estava traçado. Julian não estaria lá de início. Aquilo tinha de ser a vitória dela. Só chegaria no fim, para testemunhar e escoltá-la de vez para longe das ruínas do passado. No dia do encontro, Alina vestiu-se com propósito, não num fato de poder nem em roupa de marca. Usava os seus jeans manchados de tinta, uma simples t-shirt preta e as botas de couro gastas favoritas. Era artista que Nathan tentará apagar, naquele mesmo estúdio que tanto desprezara. Às 14h45, sentou-se no sofá de veludo em segunda mão. A sala estava arrumada, mas ainda carregava o cheiro a terebintina, o cheiro da sua liberdade. O ar estava carregado de antecipação. Ela não estava nervosa. Era uma maestrina prestes a conduzir a sinfonia das consequências até o seu clímax estrondoso. Às 14h55, o telefone vibrou com uma mensagem de Julian. Estou há 5 minutos. Os documentos foram oficialmente entregues ao tribunal e servidos ao advogado principal do Nathan às 14h30. Ele ainda não sabe, mas já perdeu. Isto é só o epílogo. Amo-te, Helena. Também te amo. Hora do espetáculo. Às 15 horas em ponto, ouviu passos pesados e confiantes a subir as escadas. Seguiu-se um som mais leve e rítmico. Saltos altos. Ele trouxe companhia. A ousadia era impressionante. A batida na porta foi seca, impaciente. Helena levantou-se, alisou a t-shirt e caminhou até a porta. Rodou o puxador, o coração calmo, a mente clara. Era hora de deixar o fantasma do passado entrar pela última vez. A porta abriu-se, revelando Nathan Olova em todo o esplendor do seu fato feito à medida. Agarrada ao braço dele estava uma jovem deslumbrante, com cabelo loiro impossivelmente longo e uma mala Chanel. Tiffany, a modelo do Instagram, em carne e osso. Ela examinou Helena de cima a baixo, depois olhou à volta do pequeno apartamento, os lábios perfeitamente brilhantes a curvarem-se num esgar mal disfarçado. Nathan, disse Helena, a voz firme, sem revelar nada. Helena, começou Nathan, num tom magnânimo, como se fosse um rei a visitar a cabana de um camponês. Esta é a Tiffany. Achei melhor trazer uma testemunha. E este, gesticulou para um homem uniformizado que estava nervosamente um passo atrás, é o estafeta com os papéis do acordo. Helena recuou, permitindo-lhes entrar no espaço dela. A sala encolheu subitamente, apinhada pelo ego de Nathan e o perfume caro de Tiffany. Nathan pousou a pasta sobre a pequena mesa de café com um estrondo decisivo. Vamos a isto rapidamente. Tenho reserva no Percy. Olhou para Tiffany com um sorriso convencido. A Tiffany nunca foi. É quase impossível conseguir mesa. Uau, acrescentou Tiffany, com a voz aguda. O meu sobrinho pinta coisas assim no infantário. Tão querido. Helena ignorou-a. O foco dela estava inteiramente em Nathan. É simples, Nathan, disse ele, puxando um documento grosso. Direto ao ponto. Tu assinas aqui, reconhecendo que não tens mais quaisquer direitos. Eu assino aqui, assumindo toda a dívida fiscal do Northwood. O estafeta autêntica. E fica resolvido. Estou a ser incrivelmente generoso. Helena. Os meus advogados acham que enlouqueci. Empurrou o documento pela mesa na direção dela. Não, retorquiu ela.
Estavas a ser cruel. E tu, disse ele, com a voz a endurecer, estavas a ser cega. Sempre foste cego, Nathan. Vês etiquetas de preço, mas não tens noção de valor. Tiffany olhou nervosamente entre eles. Nathan, talvez devêssemos ir. Helena manteve o olhar cravado em Nathan. Ela deve ouvir isto. Nathan suspirou, exasperado. Qual é o objetivo disto, Helena? Vais fazer uma birra e recusar assinar? A quem achas que isso magoa? Só a ti. Não tens nada. Nenhum bem. Nenhum rendimento relevante. Qualquer tribunal do país ficará do meu lado. Agora assina. Este era o momento. O auge da arrogância dele. A declaração final e condenatória. Helena sorriu. Um sorriso lento, brilhante, que não chegou aos olhos. Sob aquele sorriso estava uma tempestade silenciosa. Uma vida inteira de batalhas destiladas numa única recusa inabalável. Cada palavra dele era um espelho da sua própria desesperança. E ela era o olho calmo da tempestade. Inabalável, resoluta. Engraçado mencionares tribunais, Nathan. Ela pegou no telemóvel e pousou-o sobre a mesa. Tocou no ecrã. Uma voz profunda e clara encheu o pequeno apartamento. Era a voz de Julian, em alta voz. Ela tinha acabado de atender. Olá, querida, dizia a voz. Queria só dizer que estou cá embaixo. Ah, e a Ana acabou de ligar. O teste de iluminação para tua instalação no átrio correu lindamente. Está magnífico. E o pagamento final da fundação, aquele de 7 dígitos, deve cair na tua conta amanhã. Nathan congelou. O rosto empalideceu. Olhava para o telefone como se fosse uma serpente. A mandíbula de Tiffany caiu. Quem? Quem é ele? Balbuciou Nathan. O sorriso de Helena alargou-se. Ah, e sobre advogados, Nathan, disse ela. A minha chama-se Susan Lee, do escritório Ftel Lipton. Talvez já tenhas ouvido falar deles. ChatGPT Said. Eles estão um nível acima dos teus, disse Helena calmamente. Apresentamos uma contramoção esta tarde. Inclui o meu rendimento da encomenda da Hillan Foundation nos últimos 6 meses. Também inclui uma moção para te processar por abuso financeiro e fraude. Imagino que o e-mail do teu advogado esteja a apitar neste momento. Nathan parecia completamente atordoado. Hillan. Julian Hillan. Do que é que estás a falar? Nesse instante, ouviram uma batida na porta aberta. Julian Hillan entrou. Não vinha vestido para o Percy, mas o seu blazer impecavelmente talhado e a expressão de fúria gelada nos olhos diziam tudo. Os olhos do estafeta arregalaram-se. Tiffany soltou um pequeno suspiro, reconhecendo instantaneamente o famoso bilionário. Nathan ficou a olhar, o cérebro visivelmente a dar curtos-circuitos enquanto ligava os pontos. A voz no telefone. O homem na porta. A Hillan Foundation. A Meridian Tower. O maior contrato perdido da sua firma. Tu. Murmurou ele, olhando para Lina com horror a desabrochar no rosto. Julian caminhou com calma até o centro da sala e ficou ao lado de Helena, colocando uma mão protetora sobre o ombro dela. Olhou para Nathan, que ainda estava sentado, de repente, pequeno e insignificante. Nathan, disse Julian, a voz perigosamente calma. Vieste ao estúdio da minha noiva para intimidar. Zombaste do trabalho da vida dela. Esse mesmo trabalho que agora enfeita o átrio da minha sede mundial. Tentaste colocá-la sob uma dívida fraudulenta. A minha equipa jurídica, a melhor do mundo, vai destruir-te por isso. Não apenas pela fraude, mas também pelo assédio. Julia então lançou um olhar para os papéis do acordo sobre a mesa. Pegou nele sem sequer os ler e rasgou o documento grosso ao meio num só gesto limpo. Deixou cair os pedaços no chão, aos pés de Nathan. Esta negociação terminou, declarou Julian com firmeza. Nathan ficou sem palavras. Abriu e fechou a boca como um peixe fora de água, mas nenhum som saiu. O mundo inteiro que construíra sobre uma base de falsa superioridade acabava de ser desfeito por uma mulher silenciosa, de jeans manchados de tinta, e pelo único homem em Nova York com quem ele jamais conseguiria competir. Tiffany começou a recuar em direção à porta, o rosto uma mistura de terror e reverência. Eu vou-me embora. Vou chamar um Uber. Fugiu praticamente, deixando Nathan sozinho entre os destroços.
Helena olhou para o ex-marido, não com ódio, mas com uma estranha e distante compaixão. Ele não era um monstro. Era apenas um homem vazio. A vista do meu novo estúdio é muito melhor do que a da Brownstone, Nathan, disse ela suavemente. Ficas tão pequeno, visto lá de cima. Depois virou-se, pegou na mão de Julian, e saiu do estúdio da Foster Avenue pela última vez, sem olhar para trás. Deixou Nathan sentado ali, rodeado pelos papéis rasgados da sua oferta generosa. O fantasma do próprio sucesso dele assombrava agora a pequena sala que ele tão profundamente subestimara. O desfecho não foi rápido, mas foi total. O mundo de Nathan Holloway não só se estilhaçou, atomizou-se. O processo judicial que Helena moveu foi uma obra-prima de devastação legal. Susan Lee e os juristas internos de Julian trabalharam lado a lado, desenterrando cada negócio obscuro, cada empresa fantasma, cada vez que Nathan usará o nome de Helena em crédito sem o consentimento total dela. A fraude fiscal do Northwood era apenas a ponta do iceberg. Confrontados com provas esmagadoras e a perspectiva de um julgamento público contra um bilionário adorado e a sua noiva artista, os advogados de Nathan aconselharam-no a fazer um acordo. Ele foi financeiramente arrasado. Teve de vender a Brownstone em Pacific Heights para pagar os honorários legais e o enorme acordo com Helena. Ela doou imediatamente a totalidade do valor a uma instituição de apoio a artistas mulheres. Perdeu o Bentley, as inscrições nos clubes exclusivos e o seu prestígio na comunidade imobiliária. As notícias sobre os negócios fraudulentos e o divórcio humilhante espalharam-se como fogo pelas mesmas elites sociais que ele tanto lutara para dominar. Deixou de ser um jogador. Tornou-se um exemplo de advertência. O golpe final veio quando a sua firma, procurando distanciar-se do escândalo, rescindiu a parceria. Tiffany, claro, já tinha desaparecido há muito. O feed dela nas redes sociais rapidamente passou de fotos com Nathan para frases inspiradoras vagas sobre cortar energias negativas. Nathan Holloway, o homem que se definia pelo sucesso, ficou apenas com a verdade do seu próprio caráter. Belina nunca mais o viu. Nem precisava. O foco dela estava totalmente no futuro. Um futuro mais brilhante do que alguma vez imaginara. 6 meses depois daquele confronto final, a Meridian Tower realizou seu gala de inauguração. O evento foi o assunto de Nova York. No coração do átrio majestoso como uma catedral estava a instalação de Helena. Os 12 painéis monumentais eram uma sinfonia viva de cor e emoção. Sob a iluminação cuidadosamente concebida, cativavam todos os visitantes. O New York Times chamou a instalação uma obra monumental de poder e otimismo arrebatadores e proclamou Helena Brooks como uma nova grande voz da arte americana. Nessa noite, Helena ficou de pé numa varanda alta da torre, olhando para a cidade cintilante. Ela usava um deslumbrante vestido verde-mar, a condizer com o anel de noivado. Julian estava ao seu lado, o braço firmemente à volta da cintura dela. Não olhavam para os convidados nem para a imprensa. Olhavam para a arte. A arte dela. Lembras-te do que me disseste da primeira vez que vieste ao meu estúdio? Perguntou Helena suavemente, por cima do murmúrio distante da multidão. Disseste que o meu trabalho parecia uma luta para sair da escuridão, certa de que havia luz. Lembro-me, disse Julian, os olhos cheios de amor. E olha para ti agora. Não estás só na luz. Estás a criá-la. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Uma paz profunda a instalar-se. Uma paz conquistada com anos de luta, desgosto e resiliência inquebrável. Uma paz que vinha, finalmente, de ser vista, não apenas pelo sucesso, mas pela mulher que lutara para se tornar. A felicidade dela não era sobre dinheiro ou fama. Nem sequer sobre a queda de Nathan. Era sobre isto. Ser vista. Ser valorizada. Ser amada exatamente por quem era. A pentose, o reconhecimento, a segurança, não eram um prêmio. Eram belos subprodutos de ter recuperado a alma. Nathan tentará prendê-la numa gaiola dourada. Ela construiu um palácio no céu. Ele rira-se do seu apartamento simples, sem saber que, da sua nova casa, ela tinha vista para o mundo inteiro. Um mundo que agora estava pronta para pintar com todas as cores imagináveis. Já não era Helena Holloway, o adereço. Nem Helena Brooks, artista em dificuldades. Era Helena Brooks, a mulher que aprendeu que a verdadeira riqueza não é algo que se possui, é algo que se torna. Lá de cima,
A vista era perfeita. A história de Alina não é apenas sobre vingança. É um lembrete poderoso de que o maior sucesso é viver com autenticidade. Nathan via a vida dela através das lentes do dinheiro e do status. E isso cegou-o. Julian viu-a através das lentes da paixão e do caráter. E isso mostrou-lhe tudo. No fim, o simples apartamento que Nathan zombou foi exatamente o lugar onde Helena forjou as armas da sua vitória. A sua arte e o seu valor próprio. Ela não precisou de o destruir. A arrogância dele fez isso por ela. Ela só precisou de erguer-se. Então, a história chegou ao fim. Meus queridos amigos, ainda estão aí? Se chegaram até aqui, então há algo na jornada da Helena que tocou o vosso coração. Algo que as palavras não captam totalmente. E agora, só por um momento, vamos olhar para isto juntos. Não como um conto distante, mas como um espelho das nossas próprias vidas. É um lembrete poderoso de que, não importa o quanto o mundo tente definir-nos pelo que perdemos ou pelo que parecemos ter, a verdadeira força vem de dentro. Como dizia Heráclito, a alma é tingida da cor dos seus pensamentos. O que acreditamos sobre nós mesmos molda a nossa realidade. A história da Helena ensina-nos que, mesmo quando o mundo tenta prender-nos em ouro ou desprezar os nossos sonhos como tolices, a nossa verdadeira riqueza está na nossa coragem, na nossa resiliência e na autenticidade com que vivemos. Ela não precisou de derrubar quem duvidou dela. A sua ascensão foi a sua rebelião. Uma prova de que, por vezes, a vitória mais sonora é a que acontece em silêncio, dentro de nós. Se esta história te comoveu, inspirou ou te lembrou de continuar a lutar pela tua verdade, deixa um gosto, partilha com alguém que precisa de ouvir isto e subscreve o nosso canal. Lemos todos os comentários, porque o teu pensamento importa. Vamos crescer e curar juntos. Porque viver com autenticidade é o maior sucesso que alguma vez poderemos alcançar.